sonho e pele, onde as almas se encontram. Olá, sonhadoras! Olá, sonhadores! Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast. E agora temos essa nova temporada. Momento agora, autodescrição. Bom, eu sou a Larissa, tenho 26 anos, tenho cabelo escuro, castanho, cacheado, tô com uma blusa tomara que caia verde, uma saia plinçada preta e tô ansiosa pra entrevista de hoje. Olá, bem-vindo a todo mundo aí, né? Nossa primeira gravação do ano de 2026, com uma nova proposta, muitas novidades, né? A partir de então, vocês vão ver aqui com as nossas convidadas como que a gente deu um upgrade aí, né? Eu sou Guiomar, eu tenho cabelos longos, normalmente faço luzes, né, claras. Estou usando um vestido longo, estampado com fundo azul, mas uma estampa bem legal, assim, bem a minha cara, né? Bem porque solar. Alegre como eu, bem solar. E é isso, eu tô com uma rasteirinha e agora vamos passar para Karina, para as convidadas, Priscila. Por favor. Muito prazer, eu sou a Karina, tenho 26 anos, sou uma mulher branca, cabelo ruivo, curto. Na verdade é médio, ele é ondulado, uso um piercing no septo, estou com uma maquiagem bem discreta, tô com um macacão vermelho e nos pés estou com um crocs que gera polêmica, porque nem todo mundo gosta, branco. A Ká não falou das 32 tatuagens que ela tem. É verdade. Não são 32, tá? É algumas. Eu mas também, é a Larissa aqui também tem tatuagem, não falei. Tudo bem, gente. Eu sou a Pri, eu sou mulher branca com nanismo, tenho 1,22 de altura, vou fazer 32 anos. Eu tô usando um boné, meu cabelo é preto curto. Eu também tô usando um brinco meio diferenciado aqui, meio pontudo, na cor marrom. Uso óculos de grau de armação transparente. Coloquei um gloss bem de leve aqui, só pra dar um up. Tô usando uma blusa verde, um colarzinho com meu signo de peixes e uma calça cinza. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. O prazer é inteiramente nosso. Estamos ansiosas por esse bate-papo. Nós também. Bom, então no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre identidade, inclusão e os desafios que eu acho que tem no dia a dia, no trabalho, no empreendedorismo. Eu espero que vocês curtam bastante esse episódio, aprendam muito com as nossas convidadas que vêm agregando e tem muito aí agregar não só com a gente aqui no podcast, mas o que elas fazem no dia a dia delas mesmo, tanto na vida como CLT, no empreendedorismo, na ONG. Se prepara que vem muito babado, muita coisa boa e estamos aqui, né, numa desconstrução diária, agregando. E o pod em si, eu como a Larissa, estou muito feliz que hoje a gente está dando esse espaço aqui de voz mesmo, para aprender, para ensinar, para ouvir e dar vozes a outras pessoas que se sentirem convidadas, ou se sentirem confortáveis e estão convidadas para estar aqui e partilhar suas histórias sentidas na pele. Bom, agora eu passo a palavra aqui para nossas convidadas, a Karina e a Pri, que vai vir falar. É que eu já tô na intimidade falando Pri, tá, gente? Pri, por favor, Priscila, parece que tá brava comigo. Tá vendo? É isso. Então a Ká e a Pri, mas elas vão falar um pouquinho agora sobre a vida, a jornada, se apresentar. Então vem com a gente para esse bate-papo. Vamos lá? Com certeza. E enfatizando eu acredito que a Pri também, é um espaço muito legal, porque toda vez que a gente recebe algum convite para dar palestra ou para, enfim, tá conversando sobre inclusão e o nosso mundo, reforça muito a questão da ocupação de espaço de pessoas com deficiência. E isso é muito importante pra gente, porque toda vez que a gente fala sobre o nosso universo, né, sobre inclusão, capacitismo, inclusão, não é só sobre a gente, não é só sobre a nossa vivência, a gente fala com outras pessoas também. E acredito que esse é um dos nossos maiores propósitos no nosso trabalho também. E eu acredito que mais do que eu, a Pri também. Então, pra gente é muito importante.
todo mundo, de certa forma, se beneficia de acessibilidade, né? Todo mundo, uma hora, com sorte, na verdade, vai envelhecer e vai precisar de tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, tecnologia assistiva, questão arquitetônica, mas principalmente a atitude, né, do outro ali para com a gente é essencial para todo mundo, né? Com certeza. E é uma troca, né? Porque a gente teve o nosso making off antes de estar aqui na mesa, então rolou muitas conversas. E muita gente não sabe o que é vivido na pele de uma pessoa com deficiência no dia a dia. É muito mais daquilo que as pessoas pensam. Não é mimimi como muitas pessoas falam, porque ainda tem um vasto caminho para a gente trilhar sobre acessibilidade, sobre ocupação de espaço, sobre oportunidade. Então, é importante que a gente fale e que a gente também... Porque o nosso papel não é sobre ensinar, é de fato trazer uma reflexão de que pessoas com deficiência existem e estamos aqui, né? A gente só quer viver, né? Sim. E a gente tá aqui para viver não só em relação, por exemplo, a trabalho, mas eu gosto de trazer uma reflexão, que inclusive um conhecido meu, ele teve... Porque a gente tá em época de carnaval, então é importante, né, a gente falar sobre isso. Que ele foi para um bloquinho, e ele é uma pessoa com deficiência, ele usa cadeira de roda, e aí ele tava no bloquinho e ele recebeu vários parabéns. Tipo, parabéns por você estar aqui. E ele falou, não, mas não é o meu aniversário. E ele fez essa reflexão. Por que eu estou recebendo parabéns por estar no bloquinho? Eu só tô curtindo como você. Exatamente. E aí fica essa questão. Tipo, então pessoas com deficiência também não podem se divertir. Não, porque socialmente a gente é percebido como aquele grupo que fica em casa, que só sai para rolê médico, né, que realmente não se diverte, não tem uma vida para além da deficiência. Também já me ocorreu, Cá, não assim comigo necessariamente, mas saindo com amigos que usam cadeiras de rodas, assim, algumas pessoas já pararam a gente em evento para dizer, olha, parabéns por você estar aqui, eu até me emociono e chorava. Sabe? Cara, como assim? Só tá aqui se divertindo que nem você. Até porque somos gente que nem você. Exatamente. E aí o que a Ká falou, né, sobre ser mimimi pra muita gente, o mimimi é justamente uma dor que não é sua, né, mas ela existe. Você tá Exato. invalidando ali, falando que realmente é um drama, não é? E a pauta de pessoas com deficiência, ela ainda tá sendo... tá ganhando mais visibilidade agora, de certa forma, né? Sim. Porque a luta, ela é muito antiga, Sim. vem assim, de muitos anos atrás, tem muita gente ali, nossa ancestralidade carregou essa luta nas costas, de forma invisibilizada por muito tempo, mas agora a gente tá conseguindo ter mais espaço, tá conseguindo falar mais, né? Embora os avanços ainda demorem muito pra chegar, cá. Exatamente. Teve um episódio ou algum momento que teve uma virada de chave, assim, você falou assim, cara, aqui realmente diz ser uma coisa e não é outra no momento de incluir mesmo, de você olhar e falar assim, meu, não tô me sentindo incluída aqui, tá faltando algo. Assim, tô perguntando, né, gente, mas eu sei que vocês vão ter vários exemplos pra citar, né, mas em que momento que eu acho que deu essa virada de chave e falou assim, meu, eu preciso levar isso pro meu dia a dia, eu posso ser uma voz pra isso, sabe? Amiga, posso falar? Com certeza. Eu tenho um exemplo bem grande, que acho que foi a virada da minha vida, assim, porque eu sou uma pessoa com deficiência e também sou uma mulher bissexual. Então, durante a faculdade de psicologia, eu comecei a frequentar alguns espaços LGBTQIA+, a querer, né, conhecer outras pessoas, entender mais do assunto também, e fazer parte dessa comunidade como um todo, né? Mas eu me percebia sendo a única pessoa com deficiência a ocupar aqueles espaços. As pessoas me olhavam com olhar de julgamento, as pessoas não falavam sobre a minha vivência naquele espaço. Então, assim, era um ambiente de diversidade. Porém, era excludente com pessoas com deficiência, sabe? Então, acho que foi muito a partir disso também que surgiu a minha ONG, que é o Vale PCD. Por isso que a gente é interseccional. A gente fala de pessoas com deficiência que são LGBTQIA+, porque ninguém tá falando sobre isso, né? Pessoas com deficiência são percebidas como pessoas que não têm sexualidade, que não têm identidade, né? Principalmente pessoas que desviam da norma, que é ser hétero, cis,
branco, sabe? Aham. Tudo isso. Então, falar ali do que tá desviante não era bem acolhido antes do Vale PCD, porque eu percebi que depois que ele começou a existir, Bem, quero saber já dessa sua ONG, tá? Com mais essa minha detalhes. pergunta algumas tá coisas se guardada aqui, modificaram. Eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa ONG, o que ela está, como que ela está Eu acho que no nosso ambiente. o primeiro de tudo é como que ela, assim, como que veio esse start, que eu acho que você já deu uma pitadinha aí, né, até participando de lugares que você via, falava, não tem a questão, tá falando que tem, mas não tem, porque só eu que tô aqui. Mas quando que você começou a movimentar? Ela tem 6 anos, né? Ela tem 6 anos, mas na verdade ela foi uma ideia que eu tive a partir de um programa de liderança, que foi daqui de São Paulo, inclusive, foi a Todos Brasil. Então ela formava jovens líderes ali para criarem um projeto que provocasse alguma mudança na comunidade. Então eu trouxe a pauta da deficiência, né? Ninguém estava falando sobre isso. Então, eu trouxe esse tema, eu desenvolvi o Vale PCD a partir disso, com pessoas lá de Recife, e a gente queria muito tirar a galera de casa, né? A gente queria fazer um mapeamento de espaços acessíveis pelo Brasil, assim, para todo mundo sair, conseguir estar com seus pares, né? Trocar, porque isso faz muita falta pra gente. A Sim. gente sabe. Só que a gente lançou isso em março de 2020. Março de 2020 foi quando a pandemia estourou, Estourou. lockdown e tudo. Então, foi tudo por água abaixo, né? Mas a gente não deixou o projeto morrer, obviamente. Então, a gente foi se reconstruindo. A gente, né, expandiu o Vale PCD aí para tomar outros horizontes. Então, a gente tem hoje em dia um projeto de psicoterapia, que a gente tem ali profissionais que realmente se interessam por cuidar de pessoas com deficiência, que também são pessoas com deficiência, profissionais que também cuidam de pessoas LGBTQIA+. Então, a gente, até esse momento, trabalha com eventos culturais, acessibilizando, né, para que todo mundo possa frequentar esses espaços. A gente dá treinamentos para empresas também, para que possam incluir, né, de forma ali realmente que funcione no dia a dia, não só naquele momento, como é geralmente no Setembro Verde, quando acontecem ações pontuais, porque é o mês da pessoa com deficiência. Não, a gente quer falar sobre inclusão o ano Diariamente. todo, né? Não é Diariamente. só aquele mês, né? Não, só um mês no ano não vai funcionar, não vai Exato. reter aquela pessoa que tá trabalhando com você, sabe? A gente, nossa própria festa também, né? A gente tem um evento que geralmente acontece aqui, acontece em Recife, a gente vai transitando aí pelo Brasil. Gente, ela é pernambucana, tá? Eu sou de Recife. Pernambucana, retada, recifense. Ele não para, vocês viram? Ela não para. Exatamente. Então, a gente faz muita coisa na nossa rotina, assim. A gente criou uma comunidade realmente. E foi o espaço do Vale PCD que me permitiu ser psicóloga, né? Exercer minha profissão. Passei 2 anos atendendo por lá. Agora eu não consigo mais porque o movimento é grande, mas o projeto continua ali firme e forte. Agora você, por favor, põe o @ do seu projeto aí para as pessoas entrarem em contato com você. Coloco, é @PCDVale, mas não é PCD do Vale, é Vale PCD. Mas é de PCD do Vale também. Com certeza. Aproveitando só essa continuidade aí, eu queria saber sobre o livro, que você tem uma participação aí em um livro muito bacana da psicologia, né? Eu fui convidada por uma editora para participar, né, de um capítulo ali de um livro de mulheres na psicologia. Isso mesmo. Então, eu estou trazendo ali a perspectiva de psicólogas com deficiência, né, e o quanto que é importante a nossa atuação e também falar sobre a saúde mental de pessoas com deficiência no geral, que é muito negligenciada, né? Muitos profissionais não estão ali preparados para atender a gente. Parabéns, é um trabalho assim magnífico. Eu achei fantástico e fiquei apaixonada. Não, tô Antes muito de conhecer, ansiosa pelo assim, porque, lançamento para nossa, apresentar para vocês. Vai ser avisa pra gente que a gente vai O lá. podcast vai. Tá? Vou convidar todo mundo. A Sônia Isso. Pele vai lá, com certeza, para participar. Por Com favor. certeza. Tá? Quer falar alguma coisa, Ká? Por Não tem enquanto. nem o que falar, ela é incrível, né? Ela, né? Eita, como habla bem. Eu só sou incrível porque eu tenho amigas incríveis. Senão eu Ah. não seria nada. Você viu, gente. Você viu que É massa, sobre. né? A pessoa que saiu aqui, no finalzinho, né, que tava gravando antes da gente, tava com a camisa que me tocou bastante. Eu até anotei aqui. É da Chico Ela Rei. ela falou, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Exatamente. A tia Ivone, que ela participa também do projeto. Hoje, infelizmente, ela não pôde comparecer aqui, mas ela sempre tem esse jeitinho assim.
cultural, cativante, acolhedor. E agora, como você referiu a Karina, né? Que eu sou boa, mas é porque eu também tenho amigas. Me lembrou muito de um livro que ela trouxe em um dos episódios, que o livro falava uma sobe e puxa a outra. Entendeu? Chega a me arrepiei. Então, assim, ela não tá aqui, mas a sua presença tá muito firme, assim. Exato. Muito gostoso. Uma sobe e puxa a outra, mas de elevador de rampa. Exatamente, Exato, tá vendo? com acessibilidade, É tá? isso. É importante. Tá vendo? É isso, gente. A gente vai aprendendo. Mas, quer perguntar alguma coisa? Não, eu só quero ter... É o que eu tô apaixonada. Eu tô, assim, encantada. Porque são conteúdos bem ricos. E muita gente se esconde na sua própria fraqueza de não querer correr atrás dos seus próprios sonhos, né? E vocês duas são mulheres admiráveis, assim, de uma força invejável. Eu só tenho isso a dizer, assim, são invejáveis. Eu admiro a Karina de muito tempo. Ela foi colega da minha filha num curso, quando adolescentes. Olha, gente. Né? Então, assim, elas mantiveram essa amizade. Obviamente que se distanciaram, porque cada uma foi cuidar da sua vida, e amadureceram, né? A fase adulta é muito cruel, né? Estivemos no casamento dela com a Fernanda, que tá ali, uma fofa também. E Chorei, através gente, dela, a muito. gente te conheceu, né? E, assim, eu só tenho a dizer que eu sou Grata. fã demais. E eu gostaria de saber como que nós, pessoas, podemos ajudar vocês nessa inclusão, sabe? Às vezes uma coisa tão pequena que a gente não pensa. Existe alguma coisa que vocês gostariam de passar para a comunidade, assim? Com certeza, mas eu já falei demais. Dá-lhe, amiga. Daí, Eu acredito que o mínimo sempre funciona, né? E a gente sempre fala de pessoas para com pessoas, né? Então, é pessoas sem deficiência com pessoas que têm deficiência, né? E a Pri me trouxe, falando sobre quando que foi esse insight que ela teve, e que ela falou, eu queria estar em ambientes que eu pudesse sentir que eu estava em casa, e falava sobre inclusão, mas nem tanto, né? Porque as pessoas, às vezes, falam sobre inclusão, só que às vezes não sabe como, por exemplo, falar com a gente, porque, sei lá, é como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? E a gente vive muito isso na pele. Eu sempre trago isso, principalmente no meu perfil, que às vezes eu só quero sair para tomar um café ou fazer um cabelo e as pessoas, e eu tô, sei lá, com uma amiga ou com a Fernanda, e as pessoas não falam diretamente comigo, fala com uma outra pessoa. E, poxa, eu tô ali. você às é uma vezes, pessoa, né? Por entende? que trata com essa indiferença? Exato. Então, a invisibilidade é uma coisa que pega muito pra pessoa com deficiência. E às vezes o fato de você só não falar com ela, sabe, que seja o mínimo, é uma coisa que eu falo, nem todo mundo é bem relacionado com a sua deficiência. Não é porque hoje eu, a Pri, tá aqui, que sempre foi assim. Eu já tive as minhas questões e ainda tenho, inclusive faço terapia e inclusive é muito importante faço, que eu sempre fui muito bem relacionada com a minha deficiência. Nem sempre foi assim. Então, a gente nunca sabe com quem a gente tá lidando. Quais são as suas questões por trás disso. E as suas feridas E mesmo. as suas feridas. Então, é importante que a gente só trate essa pessoa como a gente quer ser tratado. Entende? Porque é uma pessoa. Ponto. Independente se ela tem uma deficiência ou não. Sabe? Então, eu acredito que a partir do momento que você faz o mínimo, que você começa fazendo o mínimo, você já entendeu tudo. Porque a inclusão, né, e a questão do capacitismo, ela é muito cultural. Nem todo mundo nasce sabendo. Você vai aprendendo na prática, você vai estudando, você vai buscando conhecimento, você vai se moldando, você vai entendendo como que funciona. E aí, a partir dali, você vai entendendo como que funciona o mundo, a questão da inclusão, enfim. Então, assim, não existe um tutorial no YouTube ainda. Pelo menos eu não sei, eu não dei esse tutorial. E eu acredito que é isso, assim, não existe uma resposta certa, sabe? Eu acho que é só sobre você, tipo, entender que não invisibilizar pessoas com deficiência, sabe? Amiga, te falar que esse tutorial existe no YouTube. Entendo. Tem muita gente que acha que existe um manual de como lidar com pessoas. Tá. Que na verdade não é bem assim, né? Inclusive, este manual geralmente ele é feito por pessoas que não convivem com pessoas com deficiência.
Então, a minha maior dica é conviver mesmo, é trazer pra perto. Sim. É não estudar como alguém que tá distante. Porque a gente tá em todos os lugares, sabe? Eu até costumo, assim, isso assim que eu levo pra minha vida, graças a Deus eu sou uma pessoa muito agraciada mesmo com as pessoas ao meu redor. Então, tá, eu não vou abrir um Google e dar um Google pra saber como me portar, como conversar, mas quem eu tenho do lado que eu vou tirar minha armadura e aprender verdadeiramente? É com a Karina, é com a Pri, é com um amigo, entendeu? É com uma pessoa branca, negra, bissexual. Mas como que eu vou me comportar, né, em relação a isso? E não é porque eu tô sendo... às vezes a pessoa realmente não tem o conhecimento, ela tem a vontade de aprender, né? E aí tem gente que realmente não tem a vontade de absolutamente nada. E aí é que tá o erro, né? Você não quer desconstruir, você não faz nem o mínimo. Quer tratar uma pessoa como pessoa. Não importa se ela tem ou não a deficiência, porque ela a primeiro de tudo, ela é uma pessoa. Tá, entendeu? E aí depois, óbvio que é o mínimo que você tá trazendo, né? Sobre. Tá do lado, por que você não fala com a pessoa? Por que você não responde a pessoa? Não oferece uma ajuda? Se não oferecer uma ajuda, eu não iria oferecer uma ajuda pra qualquer outra pessoa, qual a diferença, né? Então, eu tento levar isso muito no meu dia a dia, até com essa maneira de desconstrução mesmo. Eu levo isso até com você, né? Eu falei, pergunta pra pessoa. Você tá mostrando ali que você tem a intenção de aprender, mas sem ofendê-la também, né? Não é uma pessoa que você conhece, então, de repente, talvez não seja, né, interessante você perguntar, porque é sobre isso. Será que a ferida dela tá legal? Será que ela é bem trabalhada com isso? E aí já tem um gancho que eu quero puxar sobre... Você é formado em psicologia, né? E como que foi, assim, você se formar? Foi algo que te tocou? Foi algo que você sentiu que dava pra trabalhar em você? E eu acho que traz muito também, que é como até a Karina falou, tem gente que vai ter a deficiência e nem sempre vai estar aceita. Ou tá no processo de aceitação, né? Então, como que é aquele trabalho... Como que você hoje, né, formada, talvez eu sei que você não atua, mas a ONG também traz essa movimentação. O que você percebe, assim, que eu sei que é terapia universal, tá, gente? É importante pra todo mundo. Mas, assim, Pri, para as pessoas, né, com deficiência, o que você acha que essa rede, né, influencia? O que você teve que mudou na sua vida e que você leva hoje pra sua ONG? No sentido de... Da psicologia mesmo, daquela pessoa que tá entendendo, desconstruindo, tá se aceitando, porque eu acho que tem isso também, né? Ou que tá num processo mais demorado, ou a pessoa que já que já aceitou, mas ela quer trazer, né, essa rede, como você teve esse start, por onde que começa. Eu acho que a psicologia, ela traz muito isso também, né? Ou você acha que não influencia? Não, influencia bastante. Eu lembro que, inclusive... Teve uma época da minha vida que eu procurei ajuda psicológica, assim, pela primeira vez. E a pessoa que estava ali cuidando de mim não sabia cuidar de mim. Então, ela só interrompeu ali o tratamento de repente. E, vou te caminhar para outra pessoa. Em algum momento ali, alguém te pega. E foi isso. Tipo, do nada? Isso, do nada. Eu consegui outro psicólogo que está comigo até hoje, né? Uns bons anos. Só que, assim, terapia, ela é importante. Ela ajuda muito, principalmente se for com um profissional que te entenda e busque ali estudar o teu recorte social. Mas a terapia não é tudo. Não pode se resumir a saúde mental só fazer terapia. A gente tem que ter uma rede que apoie a gente, que a gente possa ter boas trocas, que a gente possa se desenvolver ali, que a gente possa se perceber ali também. Porque se eu faço terapia, mas só convivo com pessoas sem deficiência, eu vou me sentir excluída o tempo todo, eu vou me sentir não compreendida o tempo todo, sabe? Era essa uma pergunta que eu tinha guardado também para saber. Qual que é a rede de apoio que vocês têm, assim? O primeiro passo que vocês pensam quando precisam de um apoio? Fora a sociedade, em casa, assim, o que vocês pensam? Acho que nem tem. Um lugar que você possa... eu preciso gritar, falar algo que precisa mudar. Existe? A gente falando sobre acolhimento... Sobre mudanças. Sobre mudança... Difícil, né? Então, eu sabia que eu ia ter esse silêncio. Difícil. Essa pergunta estava guardada porque eu sabia. Por muito tempo. A gente não pode só gritar para resolver, sabe? Exato. É todo um processo. E tem muita coisa que a gente grita
Em E silêncio. É isso. Então, porque existem tantas leis, tantos suportes aí, que as pessoas, né? A lei existe, mas ela é não tem a cumprida quem como você deveria. É. Exato. Então, A gente escuta muita coisa, né? Quando se cobra alguma coisa. A gente vai num lugar, por exemplo, que a entrada é só por escada, não tem uma rampa, não tem um elevador. E a gente questiona e a pessoa responde, mas não vem ninguém com deficiência aqui. Mas por que não vem? Sabe? então Isso justifica para ser acessível? Isso justifica seu espaço ser assim? Ou a gente escuta a clássica de tá em manutenção. acho que é mais, né, mais Como comum, né? desculpa. Porque é esse grito como que eu tô desculpa. falando. Você vai Exato. reclamar pro gerente? Você vai reclamar. Não tem pra quem gritar, não tem pra quem reclamar. É igual. Precisa mudar isso, Eu tava né? no mercado esses dias. E aí me veio esse insight. Às vezes você tá, sei lá, você tá numa prateleira ali, vai pegar um papel higiênico. Como uma pessoa com deficiência, um cadeirante, ou uma pessoa, sei lá, que, enfim, como que pega? Como, sabe? Porque Amiga, eu desisti de ir no mercado, porque assim, Ah. muitas vezes eu ia, coisa que eu precisava, assim, coisas essenciais eu não alcançava e tinha que esperar alguém me ajudar e nunca, nem sempre acontece ali. Então eu prefiro 1000 vezes encomendar pela internet Pedir pelo aplicativo. e não chega como eu quero, muitas vezes. Mas assim, é bem mais confortável dessa forma do que ir lá me desgastar, Mesmo passar por desgastante. isso, sabe? E aí, é isso que algumas pessoas não entendem, é que para algumas pessoas, tarefas simples do dia a dia, para uma pessoa com deficiência, é extremamente desconfortável. Porque quando uma pessoa com deficiência pensa em fazer compra no mercado, não é só sobre você pegar o seu dinheiro, se trocar e ir. Ela se troca e ela pensa como é que vai ser o caminho, será que tem acessibilidade, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter pessoas dispostas a ajudar? E nem só isso, porque a gente escuta muita coisa no meio do caminho também. E às vezes não é só comentários velados, mas de forma direta também. Então, é muito melhor eu pegar o meu celular e fazer uma compra pelo aplicativo do que eu saber que eu vou ter todo esse transtorno. É porque não é só o desgaste do caminho, né? Aí a gente tá falando de desgaste mental, físico, Exato. psicológico. Isso. Até você chegar no mercado, tá cansada. Todo esse desgaste que a Ká trouxe, tudo isso que a gente entendeu, tem nome. Inclusive, ganhou um nome recentemente, que chama fadiga de acesso. Então, é todo o cansaço de ter que repensar a rota o tempo todo, de ter que exigir nossos direitos o tempo todo, de ter que buscar esse acesso o tempo todo, sabe? Isso é uma fadiga real e é uma coisa muito presente na nossa vida. Muito, o tempo todo. E não é só sobre as questões simples do dia a dia, é sobre também você se divertir. A gente nunca sai, ou quando a gente recebe um convite também, não é só sobre a euforia de que roupa eu vou usar. Pri, você vai com que roupa? Não. Pri, você sabe se lá é um local acessível? E aí também muito se fala sobre, as pessoas entendem que a acessibilidade é só sobre uma rampa. E não é. Porque quando eu falo de acessibilidade e volto ela só para uma rampa, automaticamente eu estou excluindo outras pessoas com deficiência. Sim. Exatamente. E aí, quando a gente escuta e a gente questiona, o máximo que a gente tem tá em manutenção. Então, esse grito que eu queria entender, gente, como deve ser. É a fadiga, de fato, né? A palavra mais cabe no momento, fadiga. E é o que você veio falando, né? Uma conversa, um público que vem gritando há anos, que hoje, eu acho que dentro de uns 2, 3 anos tá tendo um pouco mais de espaço, mas mesmo assim, gente, tem que mudar muita coisa. Não é um espaço suficiente ainda. A gente vem lutando há muitos anos, mas a gente tá muito para trás, né? E as pessoas ainda não entenderam que a deficiência não é um grupo isolado, ela tá em todos os recortes sociais. Inclusive, você pode fazer parte desse grupo a qualquer momento, Sim, tá? sim, Ninguém tá isento de passar por isso. Não Exato. mesmo. Todos nós podemos, uma hora, paralisar. E chega a me arrepia, assim, porque além de ser host aqui do podcast, eu também sou CLT, né? E aí, durante... Meus pêsames. Você tá rindo, mas você também é. Exatamente. Então, entendeu? Local de fala. Aqui, local de fala, cara. Enfim, mas assim, teve um projeto em si lá sobre diversidade, inclusão, e teve uma experiência que eu levei pra minha vida, assim, que foi sobre uma experiência sensorial, né? Então, pessoas com deficiência visual contaram um pouco da sua história.
E a gente ficou vendado com a... Meu Deus. Eu vou falar. Uma bengala? Com a bengalinha. E aí eles ensinaram a movimentação que você faz, né? Pra tomar um cuidado com as pessoas ao redor, né? O cheiro de então, assim, os outros sinais, sentidos vão ficando aflorados ali. Mas, assim, como vocês trouxeram sobre... Realmente, a gente não tem controle sobre nada. Então, uma das histórias ali do relato me pegou muito. Ela ficou deficiente na gravidez. Então, assim, foi dois... É que nem ela falou, pra mim foram 2 surtos. O primeiro que eu estava grávida, eu nunca tinha planejado. E o segundo que eu nunca vi o rosto do meu filho. Foi uma conexão... Então, ela falou assim, eu não tive nem o momento do luto da minha deficiência. Porque minha preocupação já veio num time tão grande em seguida, né? Daquela questão. E foi se virando. Aquilo ali, gente, pra mim foi tão marcante, assim, como pessoa. Uma, porque você passa a agradecer as coisas básicas da vida, né? O que você tem. Que às vezes a gente esquece de acordar, de enxergar, de respirar, né? Mas eu falei, meu Deus, olha isso, né? Então, assim, a gente tá sujeito a qualquer momento. Todos nós somos vulneráveis. Todos nós, Uhum. né? E a pessoa... E aí volta aqui a dizer, tipo, uma pessoa que é uma simples pessoa ali, não trata a outra como uma pessoa, sendo que você não sabe o que pode acontecer com Mas você amanhã. até mesmo com os idosos, né? Não precisa ir Sim. muito longe. Quem trata um idoso bem? Dificilmente você vê alguém pensar que vai envelhecer por sorte, Exato. né? Exato. Envelhecer também. Então, assim, é muito de não se colocar no lugar do outro. É a falta de empatia, de humanidade. Eu acho que é isso até, Também, né? sabe? Acho que é... E aí eu queria entrar também agora, se a gente falando só um pouquinho sobre ainda a questão de rede de apoio. Como que foi essa rede de apoio no leito familiar de vocês? Se vocês quiserem e puderem contar um pouquinho. Pode falar, amiga. Então mudamos a pauta, não tem nenhum problema. Por mim também. Vamos lá. Eu sou de Recife, né? Fui criada lá. Não vou falar que eu cresci, porque eu não cresci muito. Sangue bom aí, gente, ó. Mas meu pai também é uma pessoa com deficiência, também tem nanismo. Minha mãe não. Minha mãe saiu de casa quando eu tinha mais ou menos 5, 6 anos. Eles divorciaram. Então, eu morei com meu pai a vida toda. Meu pai é professor, ele é biólogo. Que legal. Mas assim, a gente não conversava exatamente sobre deficiência, né? Existiam muitas proibições, existiam muitos limites que outras pessoas não tinham. Então, eu tive uma vida muito mais podada, né? Muito mais restrita do que outras pessoas. Demorou muito, assim, para eu conseguir ter o apoio que eu tenho hoje. Foi muita briga, muita luta mesmo. Mas hoje em dia, assim, a gente convive bem. A gente tem uma boa relação, ele acompanha meu trabalho. Todo mundo lá é muito orgulhoso do que eu faço, graças a Deus, assim, mas não foi um caminho muito divertido. Não vou mentir e falar que foi. Mas tem se tornado, sabe? Graças a Deus, né? Assim, é o mínimo que a gente espera. Cada um, por mais... por mais simples que for a sua necessidade, é o mínimo que você espera, a rede de apoio de casa, e nem sempre a gente tem. É algo que faz Né? muita diferença na vida da gente, né? Porque até que o mundo bate bastante, mas tendo esse apoio em casa, entre os nossos, a gente fica... Você aguenta mais uma porradinha, né? A gente aguenta mais, porque sabe que tem pra onde correr, sabe? Tem quem abrace a gente. Com certeza. E como foi a sua vinda de Recife para São Paulo? Você gostaria de falar? Dramática, amiga. Pausa dramática. Dramática mesmo, dramática. Quando eu contei que eu tava vindo pra cá, né, que ia passar mais tempo longe. Porque eu tenho 2 casas, né? Eu tenho a casa daqui e tenho a casa lá. Morar sozinho, eu acho que não era o que ele queria também, né? Que você fosse. Com certeza. De forma ele... nenhuma. Foi bem reativo, assim. Imagina. Falou, não, você não vai... Eu já aluguei a minha casa, inclusive. Estou indo. Daqui a pouco eu tô indo, falta 15 dias. Meu Deus, nem preparou ele, foi no Só surto. estou avisando. Só estou Porque foi muito no susto também, né? Uhum. Eu queria muito já fazer isso. E um dia, assim, normal, eu tava procurando uma casa no 5º andar, tava olhando. E achei o lugar que eu tô agora, né? Porque ele é 100% acessível, assim, pra mim. Sim. Meu apartamento é bem amplo, tem todas as barras ali instaladas, tudo é quase na minha altura. Então, pra mim, maravilhoso. Já achei, já falei, então agora eu vou.
Esse lugar deu aqui tudo é meu, certo. vou ter que ir, não vou achar outro igual, estou indo. Que bacana. Não só meu pai, né? Mas a minha tia também, que morava comigo lá, porque eles são irmãos, então... também foi um drama bem grande, mas hoje ela compreende, me dá todo o apoio possível. E é lindo de ver, né? A sua independência, assim, é maravilhoso, assim, Olha, eu fiquei... Cada hora que você fala, eu fico mais apaixonada pelo seu jeito, a sua superação, o seu exemplo de vida. A Karina já... Já é fã número 1. Já sempre, né, cara? Então, assim, são demais. E o que... só falando assim, o que você menos gostou em São Paulo e o que você mais gosta? Cuscuz paulista. Porque eu não gosto de São Paulo. Que você não gosta? De jeito nenhum, gente. Eu Não sou existe. A gente é pernambucana. pernambucana. Não tenho como gostar Não de outro tem. cuscuz sem ser o nosso. Não entendeu? tem. Não, mas falando sério aqui, o que me atrapalha muito em São Paulo é o trânsito, o custo de vida que é bem alto, né? Pra gente que Eu tem acho- uma deficiência que depende de alguns recursos, assim, pra conseguir se deslocar. Eu não ando de ônibus, por exemplo, não consigo, sabe? Pra mim é bem difícil, então eu tenho que usar carro de aplicativo o tempo todo, o custo é bem mais alto. Lá em Recife era tudo bem mais próximo, então eu conseguia fazer isso com mais tranquilidade. Tem algumas barreiras, mas as oportunidades aqui pra minha área são bem maiores, então faz mais sentido estar por aqui nesse momento. Pode ser que em algum momento eu volte também, eu gosto muito de Recife, Com sinto muita certeza. falta. Imagino o quanto, né? Muita falta mesmo. E você, Cá? Como é que foi essa mudança aí? A Cá já fez o inverso, né? Ela saiu de São Paulo e foi para Jundiaí, né? Uma cidade bem mais ela foi tranquila. sequestrada Eu fui pelo amor da vida dela. Fernanda foi esperta. Pois é. Então, Cá, como é que foi pra Te você? quero, mas é aqui no mato. Eu era uma loucura, né? Eu cresci, querendo ou não, em São Paulo. Nasci, então, assim, nunca me vi no interior. Inclusive, o meu pai sempre amou. E aí ele falava, né? Eu vou alugar, eu vou comprar, enfim, um sítio. Eu falava, vai sozinho. Aí Ai. corta pra mim, alguns anos depois. Pois bem. Acho que eu não tive essa questão de estranheza. Porque eu já tava trabalhando no home office há algum tempo. Então, eu também ficava mais em casa. E aí, quando eu saía, era pra evento ou pra sair. Então, eu acho que eu senti menos o impacto, sabe? E hoje eu até prefiro. De verdade, porque... Mundo ele round. Gente, mas não é assim um sítio, tá? Há de convir, né? Porque é o sítio. Que até piscina. A chácara maravilhosa. Amiga, você realizou o sonho Gente, só mato. de toda LGBT, assim, né? Casar, se mudar pro mato e ser feliz, 3 largar gatos. tudo. 3 gatos, igual no seu Aham. sonho. Juro pra você. Não totalmente, só que eles têm um nome E um diferente. pastor alemão lindo também, né? 2. Ah, são 2. Aham, Eu a lembro de um. Afrodite e o Zeus. Eu lembro dos Ai, Zeus. Muito Muito fofos. Às vezes ela fala assim, ai, Lari, eu tô... A internet choveu muito aqui e a internet acabou. Ela, porque eu moro no mato. Eu falo, Amiga, eu moro na capital e cai também, tá? Ah, Todas. melhor Choveu, mais, já bastante. Em Acaba casa a internet, também. acaba a energia, acaba melhor você tá tudo. no mato. Só que lá, tipo assim, choveu e aí às vezes o sinal também vai com Jesus, né? Então eu fico totalmente Vai sem com comunicação. Jesus. Gente. Mas é uma Social delícia. media sem internet é só comigo mesmo. Falando sobre isso, porque eu sei que vocês duas têm um lado, assim, muito empreendedor, rico aí, forte, potente. Temos. Empreender, né, sendo uma pessoa com deficiência, eu queria que vocês falassem assim, ela é mais resistência ou ela é mais criação? Ou depende da fase? Amiga, olha. Polêmico isso aqui. Polêmico. É complicado, Não tem difícil. resposta certa. Não, acho que vai muito do mercado de cada um, né? Da cartela de cliente ali de cada um. O que é que acontece? Eu trabalho especificamente com a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a minha área, ela é mais invisibilizada. Ela tem períodos específicos que funcionam e períodos de mais escassez. Então, setembro, junho, trabalho bastante. Porque junho é o mês da visibilidade LGBT, setembro é o mês da pessoa com deficiência. Então, assim, tem muita demanda para essa época, mas fora disso, é bem mais complicado. Tá? As pessoas não querem investir o ano todo em diversidade e inclusão. Elas querem investir quando convém, para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Então, para mim, é bem mais complicado esse período que não são datas De comemorativas, empreendedorismo. sabe? Agora, como a Cá trabalha com redes sociais, não só falando de pessoas com deficiência,
com certeza é diferente da minha vivência aqui. Sim, eu também trabalho, né, com a questão da inclusão, pessoas com deficiência, mas eu também sou social media, sou formada em marketing. Então, eu brinco, eu falo só Barbie Profissões, porque tudo que você possa imaginar eu tô fazendo. Qualquer coisa que pintar na minha cabeça eu tô fazendo. Então, além da questão da inclusão, eu também trabalho com a questão da comunicação para outras pessoas. Mas a questão da inclusão acaba sendo mais propósito mesmo. Porque a Pri sabe, não é uma coisa que dá rios de dinheiro. Não. Se a Não é à gente... toa que você é CLT. Se fôssemos... Assim, Ô, amiga! olha, se fôssemos contar de fato por trás assim, dos bastidores. E setembro é o mês que mais procura a gente, né? As empresas, palestra. E ainda assim rola algumas empresas precificando muito o nosso trabalho. Cara, fora isso também, tem muita empresa que a gente precisa pensar bem antes de fechar qualquer contrato, Sim. sabe? Porque não é só Porque sobre é fazer proposta, palestra né? e ganhar Propósito. dinheiro também. Exato. É sobre o que É o vão fazer propósito. com a imagem da gente Depois. também. É sobre o que a gente Exato. escolhe ali se atrelar, sabe? Então a gente precisa também Ter muito cuidado. ter na hora. muito cuidado com o que a Exato. gente tá fazendo. Além de não ser amplo, ainda tem que ter esses cuidados, o Aham. que diminui ainda, enxuga As mais, né? possibilidades, exato. Porque ali, quando a gente tá trabalhando como especialistas de diversidade e inclusão, a gente tá falando com pessoas. Então, precisa ter muito cuidado, né? Não é também só sobre a questão de ensinar. São vidas, tem pessoas ali que tá parando, escutando. Eu fui fazer uma palestra que eles me chamaram 2 vezes seguidas, né? Eu retornei uma segunda vez depois e eles falaram, Cá, sua palestra foi muito legal, era uma rede de hotel, enfim. A gente colocou acessibilidade nas academias, porque a gente entendeu que era necessário. Que legal. Então, o nosso trabalho é muito necessário, sim. A gente não tá ali só falando. Não é só... As pessoas pensam que é simples. Não é. Acredite que não é. Não é. Então, é isso que a Pri falou, assim. As oportunidades, elas não são como as pessoas pensam, assim. As pessoas romantizam muito. Então, a gente precisa ter muito cuidado, às vezes, com as propostas Se que faz chegam. sentido ou não com o que Sim, vocês têm como propósito pra levar, né? Aham. Porque é isso, assim, tem épocas que vocês vão ser mais procurada pra falar sobre, mas será que tem coerência? Você tá me procurando isso porque isso é vantajoso pra você, mas você realmente faz isso no seu dia a dia, no ano inteiro? Isso, e como né? que é a reputação da empresa também, né? Exato. E é o que mais tem, né, Pri? Tipo, empresa só falando, olha, é setembro, então assim, eu preciso mostrar que a minha empresa fala sobre inclusão. Setembro também é a primeira semana de dezembro, né? Que tem a data internacional ali da pessoa com deficiência. Então, Exatamente. 3 de dezembro sempre aparece alguma coisa, mas tem continuidade porque meu interesse é esse. Eu não quero dar uma palestra pontual e deixar tudo na mesma, sabe? Exato. Porque o pessoal vai entender que capacitismo é ruim, mas vai continuar sendo capacitista. Porque não entendeu o que é de verdade, Fora a sabe? questão de vagas afirmativas, né? Então, é muito fácil... Eu falando do CLT, mas calma, gente, não me cancele. Mas quando a gente fala sobre oportunidade para profissionais com deficiência, a gente está falando de fato de oportunidades para profissionais com deficiência. Tem muitos profissionais bons que fizeram faculdade, pós, que é fluente em muita coisa, e aí as vagas se limitam a vagas, às vezes, operacionais, que não têm acessibilidade, e que eles não estão visando isso, porque às vezes eles só estão querendo cumprir uma cota. E o nosso papel não E é você sobre fica isso. naquela vaga pro resto da sua vida, né? Porque não desenvolve. E outra coisa que chama atenção também é que os dados dos salários de pessoas com deficiência são os menores do Brasil. Olha, que absurdo. Exatamente. Então, inclusive, quanto mais marcadores sociais você carrega, mais esse dinheiro diminui, né? O Então, quê? se você é uma mulher negra com deficiência, seu salário é menor ainda. Meu Deus. Que vergonha. Sim. Sim. Gente, que absurdo. Tá vendo como pode ensina? São essas falas, essas coisas que a gente precisa ouvir. Vocês têm que gritar mais, a gente precisa ouvir mais. Gente, que absurdo! Exatamente. E, infelizmente, muitas pessoas precisam disso para pagar suas contas, para comer. Não tem mais oportunidades, ou não tem oportunidades
além daquilo, então acaba ficando e se submetendo àquilo. Não, e Não tem porque não muita tem gente, potencial, cara. mas é Mas é porque exatamente porque precisa. precisa. Tem muita gente que acha que PCD vive de benefício, né? Exato. Que é só você ser uma pessoa com Aham. deficiência, dar entrada ali e ficar ganhando dinheiro do governo pro resto da sua vida e que sustenta tudo, mas não é bem Não é assim, Não é assim, bem é. assim. de Não forma é. nenhuma. Até porque a gente volta de novo naquela pauta sobre as leis existem, mas nem sempre elas são praticadas. Nem sempre realmente. Às vezes você fala uma pessoa ali, e você fala coisa simples, tá, gente? Às vezes você fala assim, meu, essa pessoa nem precisa e ela tá lá com aquele benefício. E a outra realmente tá lascado, capenga, xoxa, precisando e se humilhando pra um benefício do E governo. fora que tudo é muito burocrático, assim, Sim. não é tão simples quanto as pessoas pensam que é. Pintam, né? Quanto demonstram. Exato. E é aquilo, né? A pessoa com deficiência, ela quer viver, ela quer trabalhar, ela quer ter uma profissão, ela quer ser digna de ganhar um salário bom por aquilo que ela exerce, por aquilo que ela estudou, pra falar, cara, eu posso conquistar as minhas coisas também. Sim. Ela precisa de uma oportunidade. Ela quer uma oportunidade, porque ela tá ali, ela tá estudando, ela tá lendo, ela tá se especializando, mas cadê as oportunidades? E até mesmo, no caso, aquele, um caso bem na nossa cara. Como que ela vai andar de ônibus? Como que ela vai pegar um trem, um metrô? Como que sobe no ônibus? Então, ela Nossa, precisa de recurso para Primeira andar de vez que eu andei de aplicativo. metrô aqui em São Paulo, eu levei a cair, né? Claro. Caí e bati a cara no chão. Então, nunca mais Não eu me tem. arrisquei, porque as pessoas não olham pra baixo. Não tem. Na hora de pico, assim, principalmente. Então, pra mim, não tem essa condição. Não Eu tem. vou ter que ir de aplicativo mesmo, e se não der pra ir, eu fico em casa. E aí a gente Exato. fala do custo alto, Uhum. né? Aí já, o salário já não é Aí, ou seja, salário você bom. paga pra trabalhar. Geralmente, falam assim pra mim, vamos no rolê tal, vai de metrô que chega rápido. Cara, eu não vou de metrô, infelizmente, eu vou demorar mais que você, sabe? Inclusive, carro de aplicativo, quando eu tô Eu ia saindo falar com a minha isso. cadeira de Uhum. rodas, que às vezes eu uso, né, por conta da baixa mobilidade, ou quando eu tô com alguém que usa, geralmente esse carro cancela. Não leva a gente, sabe? Às vezes vê a cadeira e passa reto, nem para pra Meu falar. Deus, gente, que Exato. absurdo! Se falou da Mas cadeira, já isso- cancela na Só hora. que enquanto estão lá no aplicativo, eles dizem que é para esse fim, né? Não, aí você denuncia, a Uber fala que, ai, tadinho dele, deve estar com gás no porta-mala. Não é porque ele é capacitista, não. Não. Você que Não. interpretou errado. Ah, tá com Exato. gás no porta-malas. Então, assim, é aquilo. Falar sobre só viver, né? A pessoa com deficiência vai muito além do que as pessoas imaginam. Esse exemplo que a Pri citou é um clássico. Se você quer sair e você precisa usar o aplicativo e você usa a cadeira de roda, quando você informa, você precisa fazer 3 orações, rezar um É muito terço, difícil. Então, enfim. é por isso que eu acabo evitando sair com a minha cadeira, sabe? Por mais que eu precise dela. Facilita mais a minha vida aí sem a cadeira que com a cadeira que foi comprada pra me ajudar. Então, assim, Caraca, que tô absurdo. com a cadeira, minha nota também baixa. Eu percebi que eu tava com 4.99 no aplicativo recentemente. E aí, porque eu usei a cadeira umas 2 vezes e saí com uma amiga minha, baixou pra 4.92. Isso porque o cara teve que descer e te ajudar. Por isso que abaixou sua nota. Por conta da cadeira. Sim. Gente, Ai, que absurdo. olha, é assim, é sobre isso, né? É a falta. É só você. É exatamente assim que eu acho que é sobre você tirar as vendas do seu mundo, né? Que é um privilégio para muitas coisas, que você não olha, não enxerga, não vê, porque você não está sentindo na pele. E, tipo, só enxergar, cara. Só se colocar no lugar da pessoa, sabe? O seu braço não vai cair se você parar o carro, descer, ajudar uma pessoa e pronto. Não, eu não falo nem somente disso. Tudo, mas é que eu tô muito chocada com esse exemplo em si. Isso aí eu já esperava, eu já imaginava que fosse assim. Isso aí É o um básico. ponto do É um básico, assim. Por que o cara se dispõe em colocar lá no aplicativo dele que ele vai atender este público e, ao mesmo tempo, se recusa, verdade, entende? não- Isso é inaceitável. Mas eu acho que não é filtrado, né? Em questão do público, enfim. Existe o específico Existe. no Uber, por exemplo, que é o Uber Bag, que é específico para levar equipamento, para levar coisas assim. Mas quando se fala em cadeira, muita gente recusa. Já ouvi desculpa também de que, não vou levar porque vai sujar o carro. Sim. Porra, então nem sai de casa, irmão. É.
Exato. tá sujeito a isso, trabalhando, dirigindo para pessoas, sabe? Exatamente. Quer falar alguma coisa? Nossa, eu tô assim, É. chocada, porque eu gostaria que vocês pudessem, que é o momento de vocês falarem mais sobre essas tantas dificuldades que vocês têm e o que vocês acham que pode mudar numa situação como essas, assim. Mas acho que é o mínimo isso daí. Não tem como você ensinar a pessoa a ter o mínimo de... Isso daí é o princípio de... Uma educação também, a empatia. Acho que em situação de prestação de serviço, gente, que é difícil falar desses transportes por aplicativo, porque não existe uma regulamentação. Exato. Nem são funcionários, assim, para levar treinamento da empresa, sabe? Que isso não vai existir. Mas empresas que podem realmente ali dar uma orientação, que podem realmente ter isso como prática, modificam muito a nossa rotina, né? Facilitam muito pra gente. Com certeza. Eu acho que é isso que a Pri falou. Acho que se tivesse isso como uma regra, né? Porque tá trabalhando com o público e, que nem a Pri falou, tem gente que justifica como, vou sujar o carro. Então nem sai de casa, nem trabalha com o público, Então, o que eu tô falando sabe? é justamente isso. Não é sobre a pessoa, o motorista, quem se cadastrou e se dispôs a levar. Eu tô falando, tem que ter uma regra, uma ordem Exato. nessa Que em companhia que muitos presta lugares, esse tipo de... Que infelizmente, não cadastra tem. esses Principalmente servidores. quando é dessa forma, sabe? Sem nenhum vínculo. Uhum. Eu acredito que é isso. E assim, a gente tá falando de o mínimo, né? Que é aquilo que deveria ser algo que, tipo assim, estou saindo para trabalhar e eu vou encontrar com pessoas. Então, o respeito é bom dia, boa tarde. Então, E por isso que, inclusive, eu conheço, né, muitas pessoas que usam a cadeira no dia a dia porque não consegue, por exemplo, sair sem a cadeira de roda e que tem que fazer um investimento muito grande de ter o seu próprio carro, porque sabe que não vai rolar. Não, Chamar e toda ainda vez assim, aplicativo. mesmo com o seu próprio carro, ainda tem a questão da vaga acessível, né? Exatamente. Que muitas vezes está ocupada por pessoas que não precisam estar não lá. é Exato. deficiência, exatamente. Tem isso. Eu acho que entra vários pontos aí, né, gente? Primeiro dessa questão da empatia e tudo. O princípio básico de uma educação. Sim. E depois a gente vai falando sobre essa questão realmente da inclusão. De colocar realmente em prática. De pessoas com o mínimo de sensibilidade, né? Com Eu acho que situação. sensibilidade também, mas, por exemplo, quando a gente fala de empresa, ou que nem as meninas falaram de prestador de serviço, mas tem um treinamento, entendeu? Básico ali de como se posicionar, do que funciona. Porque, assim, a pessoa que justifica sobre da cadeira sujar o carro é a mesma que vai reclamar sobre uma mala da pessoa que tá chegando de viagem. Exato. Entendeu? Né? Mas é sobre essa questão da preparação, igual, por exemplo, da psicóloga que você sentiu. Tipo, a menina, se vira aí. E foi. Sim, nenhum tato. Exato, nenhuma não tem o preparação. tato, entendeu? Sim. Aí sim, é educação, é empatia, mas é a preparação, é a forma. É também a abertura pro outro, sabe? Exato, Porque exatamente. tem muita gente que não tá nesse momento, não tá com essa predisposição de perceber a outra pessoa e estar disponível pra ela. E tudo isso eu acho que cansa emocionalmente, né? Porque é Muito. como vocês A gente falaram. volta pra fadiga de acesso. É. Tudo gira em torno disso, basicamente. Sim, sempre. Aí se limitam, né, a sair de casa, já pensando em todo... Inclusive, eu costumo falar muito sobre isso. Tem muitas pessoas com deficiência que acabam se escondendo. No sentido literal mesmo, de eu prefiro me isolar, ficar em casa, não sair tanto, por uma questão de acessibilidade e essa questão de fadiga. Porque pra gente exige muito, e principalmente emocionalmente falando. Sempre pra gente tem um plus, né? Então eu vou sair, mas eu preciso pensar se é acessível, mas e se? Então sempre tem o mas e se? E se, Entende? Eu até tinha comentado com a Pri, acho que foi no final do ano passado, eu saí pra jantar com a Fernanda, e aí a gente foi num restaurante específico. Eu falei, manda mensagem, né? Vamos tentar ver se o local é acessível. E aí a Fernanda mandou e-mail e eles responderam de uma forma padronizada. É no térreo. Nossa. Vai responder uma pergunta? Claro que não. Tá, é no térreo, mas é acessível? No térreo não significa nada, Nada. né? Porque às vezes eu
Ano passado, inclusive, eu reservei uma mesa para meu aniversário num bar, que já tinha passado por lá e eu vi muitas mesas baixas, então, ok. Só que quando eu cheguei no dia, reservaram uma mesa bem alta para mim, assim. E aí falaram, que ninguém sinalizou nada. Vocês perguntaram para mim? Ninguém perguntou, então eu só confiei no bom senso. Sabe? Não foi isso que aconteceu. Então, eu manifestei ali todo mundo. Tipo, no dia do seu aniversário. Exato, E é o pra cansativo. trocarem a mesa, pra gente conseguir resolver, mas foi bem cansativo, né? A gente tem que se explicar o tempo todo, e antecipar perrengue o tempo todo. É um saco. A gente tem todo o manual aqui na nossa cabeça. Tem que pontuar tudo isso aqui, XYZ. Até para dar certo. E se eu esquecer alguma coisa, a culpa é minha. Exato. É basicamente você ainda se culpa. E são coisas que, de fato, acontecem na nossa vida o tempo todo. Por isso que a gente exemplifica com coisas que acontecem com a gente. Sim. E aí, é uma questão que, assim, se isso fosse pensado antes, porque em um mundo paralelo de Alice, no mundo ideal, tivesse acessibilidade, fosse pensado também para pessoas com deficiência, que legal seria eu não ter essa preocupação. Exato. Eu tivesse que sair de casa só para me divertir, só para fazer um procedimento estético, porque eu sei que não é algo que eu preciso pensar. Se preocupar, né? Pois é. E eu queria fazer 2 perguntas. Faça. A primeira é que conselho, que a gente tem 2 empreendedoras aqui, né? Que traz toda essa movimentação. Que conselho vocês dariam, né, para quem vai nos assistir, ouvir, que é uma pessoa com deficiência, mas ela quer empreender? É uma área que é muito movimentada aqui no nosso recorte, justamente pela falta de acesso no mercado de trabalho, tá? Muita gente acaba recorrendo mesmo ao empreendedorismo. Eu acho que o ideal é você escolher, né, o que você quer fazer, definir bem o seu modelo de trabalho, buscar informações sobre isso em fontes concretas, assim, que realmente te passem informações que te ajudem e ter uma rede de apoio que te impulsione. Sem isso, a gente não vai conseguir. Acho que são os primeiros passos ali para começar a se construir alguma coisa, sabe? Exato. Acho que a Pri falou tudo. E nem sempre todo mundo vai ter a oportunidade ou o privilégio de ter uma rede de apoio, por exemplo, dentro de casa. E para isso, existe, por exemplo, ONGs, né? Que nem a ONG da Pri, ou pessoas Exato, que trabalham... buscar esses meios, né? Exato. Que pessoas que te orientem também, que te apoiem, que divulguem teu trabalho, que entendam ali do teu trabalho, que possam fortalecer de alguma forma. Tem muitos amigos que não vão te apoiar. Sim. Uhum. Sim, Normalmente. muitos. Tem muitos que vão se afastar, inclusive, né? Principalmente quando tu começa a pontuar coisas que estão fazendo ali de errado e tudo mais. Não vão fortalecer o teu trabalho, mas é importante que você persista, sabe? Se esse for seu sonho, né? principalmente. Porque também existe uma comunidade, né? Nós somos uma comunidade, a gente se apoia muito, né? A gente precisa se fortalecer mais, Sim. amiga. Aqui, falando de pessoas com deficiência, a gente não é muito bem, assim, uma comunidade unida. Não, Devia ser, né? deveria. Porque assim a gente se fortaleceria mais, avançaria mais, com certeza. Mas você- ainda assim... uma comunidade você cria com pessoas Que ali você que te é- fortalecem, que você fortalece de volta. Sim. Que talvez você ache que falta pra essa comunidade crescer ou se juntar um pouco mais. Fortalecer, né? No caso. Ó, É complexo. polêmico também, é complexo. Complexo. Acho que falta a gente se ouvir mais, sabe? Porque a gente vive num mundo de muita opinião. Muita coisa assim, porque a minha vivência não é essa. Porque pra mim é assim assado. Mas, vamos conversar mais, sabe? Tentar chegar num consenso pra gente conseguir se fortalecer, pra gente conseguir aqui realmente... ajudar. porque eu não concordo com fulano, eu não fortaleço fulano. Gente, calma, mas vamos conversar aqui com fulano também, pra gente tentar puxar alguma coisa? Em alguma coisa ali, alguém tem muito o que trocar, né? Sempre tem uma troca. Existe muito eu, em primeiro lugar, Exato. sabe? É. E nem toda vivência vai ser igual, né? Com Mas certeza. existe muita troca, até porque a gente fala sobre o mesmo propósito, a gente tá falando sobre a mesma coisa. Então, claro, né? Às vezes a sua vivência vai ser diferente da minha, tá tudo bem. O fato da gente conversar é justamente para aprender uma com a outra. E aí, eu queria também que vocês contassem agora um pouquinho alguma curiosidade que vocês têm, que aconteceu. Pode ser uma coisa, de repente, uma coisa engraçada, icônica, não sei.
Uma situação com. Uma situação. Dentro Uma de tantos outros. situação. Alguma curiosidade. Depende. Aí tu me lascou, porque assim, quando alguém me pergunta uma coisa muito específica, assim, subjetiva, qual a sua música favorita? Né? Sumiu todas na minha cabeça, agora não tem mais Some. nenhuma. Ah, Porque então. o cérebro dela tá ali acostumado a fazer outras Tem coisas uma coisa que que eu não precisa só compartilho isso. com a Ká, assim, a gente pode falar disso, amiga. Sem influenciar as pessoas que estão assistindo, pelo amor de Deus, e sem publi. Mas a gente tem Eu não um sei vício... o que ela vai falar. A gente tem um... Você sabe. A gente tem um vício em comum. Um vício? Um vício. É vício já, amiga. Vamos vício. assumir aqui, vamos admitir isso. A gente tem um problema com energético. Com energético. É a nossa nos bebida bastidores. favorita. Verdade. A gente falou muito sobre isso hoje, inclusive. E no caminho ela veio tomando energético. Foi meu café E da eu manhã. não, olha só. Então eu tô melhor que você, hoje. Hoje. Um dia só. Inclusive, aceito É porque elas não patrocínio. param, gente. Elas É que dormem eu pouco, contabilizo trabalham o quanto eu demais. tomo por ano, entendeu? Exato. Sou muito Isso é uma cansada, curiosidade. cara. Você conta o que você toma no ano, né? Que eu fiquei sabendo no off. Eu achei conto isso legal. quantos eu tomo no ano, já foi 21 até agora. E a gente tá lá no começo do ano. Ano passado foi 130. Se alguma marca quiser me patrocinar, eu tô aceitando. Muito bom. E os Aceitamos. exames dela estão todos em dia, que fica bem Tão claro, ótimos, tá? nunca Tão estive ótimos. melhor. Gente. Saudável, é importante, aqui? tá? Aqui é assim, quando a gente tá chegando no final, que passou muito rápido na nossa entrevista, rapidinho. que a gente tem muito que conversar. Vamos A fazer uma parte 2 no outro Vamos, programa. ó, Podemos, gostei. Eu gostei também. Sim, É, com aí a gente certeza. abre a mandala, tá? Pra quem vai nos ouvir, assistir, a gente abre a mandala. Então aqui fica várias mandalas coloridas, com várias imagens na mesa. E aí vocês podem escolher. E aí vocês vão escolher de acordo com a imagem, a cor, enfim. E aí nela vai ter uma mensagem. E a gente normalmente... E ele é bruxo, ele escuta tudo que você precisa ouvir. E aí normalmente você vai ler aqui em voz alta pra gente. E é isso, meninas. Eu quero aquela borboletinha. Essa? Nossa, você sabe que eu tava nela? Problema seu. Não, a gente vai ter que compartilhar da mesma mensagem. Não, aí você tira outra. Eu vi Aí- primeiro. Então vai, amiga. Eu era pra você, então. Você tem que Eu ler em voz quero. alta, tá? Achei bom. Sabe por quê? Tá colando uma trend, né? Daquele gira-gira ali. De você criança, de você adulto. Eu fiz essa trend esses dias, inclusive. Achei bacana o que saiu aqui. Tem tudo a ver. Fala da cura da criança. Uau. Posso ler? É Claro. pra ler, vamos... E era assim que me sentia. Como se estivesse prestes a sair de um casulo muito antigo e muito familiar, mas sem a coragem de dar aquele salto no desconhecido. E me segurava o mais que podia, tentando evitar o inevitável. Muitas vezes nos sentimos assim, presos a casulos antigos e familiares, onde a nossa criança ferida, em algum ponto, ainda não foi curada. E naqueles pontos ainda agimos como ela. A borboleta laranja nos guia nessa jornada, nos ajudando a encontrar esses pontos que ainda precisam ser curados na nossa criança. Amor e aceitação são como bálsamos para ela. E ainda assim, podemos cortar o cordão que ainda nos prendia ao casulo da nossa infância. E então, guiados pela borboleta laranja, empreendermos um lindo voo de liberdade. Uau! Muito Que linda. mensagem linda. Eu te falei que ele Não é? escuta tudo bruxo, que a gente é fala, é bruxo. bruxo. E realmente O que a gente casou falou. muito com aquilo que você postou esses dias. E meu vídeo não foi só a trend, né? De eu criança, eu adulta ali. Eu coloquei uma frasezinha, tipo, eu cuido de você, pode girar mais, sabe? Eu vi Foi. esse vídeo, ficou lindo. Nossa, encaixou perfeito. Agora a gente vai com a da K. Tá, vou ler com vocês. Que eu não sei, não... enfim, medo. Mandala do propósito divino. Da nossa conexão com o sagrado que pulsa em cada coração. Em cada movimento do universo. No sopro do vento, nas folhas de uma árvore, no encontro das suas raízes com a terra. Vem a força e a coragem para arriscar e ir em frente, em direção a um chamado. Esse mandala fala de um chamado profundo do espírito. Calma que eu sou míope. Amiga, qual é o seu grau? Dependendo, eu tenho aqui. É. Ah, amiga, já nem sei mais.
Estamos aqui nesse lindo planeta Terra, em um corpo físico para cumprir um propósito divino, aceitando-nos por inteiro com raízes e com estrelas, honrando o sagrado em tudo que é a vida. Assim na Terra como no céu, siga o chamado, a hora é agora. Uau! Falei que ele é bruxo? Muito bom. É isso. Fiquei até sem Eu palavras. só queria aqui incluir uma coisa. Eu vou pedir para Fernanda tirar uma mandala e ler também. Porque, Bora, pessoal, Fê. a Fernanda, ela é, assim, essencial para a felicidade da Karina. As duas se completam e eu admiro esse casal. Então, Fê, vem aqui do meu ladinho, por favor. Aqui no meio, ó, da Aparece gente. aqui, ó. Vem aqui, tire a sua mandala, leia também, que você faz parte dessa história. Então, vou botar no microfone. Aqui, ó. Tirar uma mandala. Tá. Pegar essa. Entre a luz e a sombra. Busque o centro. Se você está preso a situações que o fazem oscilar entre a luz e a sombra, lembre-se de que nossa visão é muito limitada e que esses conceitos são muito relativos. Podemos estar vendo e julgando sob a perspectiva de um dos lados da situação. O nosso lado, nesse instante. Sempre existem muitos pontos de vista e muitas situações na mesma história. O único aspecto onde não somos levados por julgamentos baseados na nossa visão parcial é o centro. Seja luz, seja sombra, tente ver tudo a partir do seu centro, sem espaço de poder interior e de mais proximidade do ser. Você consegue integrar as experiências ao seu momento presente, sem julgamentos e sem tomar partido. Escolhe o seu caminho. Quando aceitamos que a luz e a sombra fazem parte do todo, não precisamos defender nada e a nada nos opor, apenas ser. Uau! Você é demais, Fê. Palmas pra você. Eu te admiro muito, viu? Deixa eu Pode falar passar pra de vocês novo. finalizarem. A gente já tá finalizando. Vocês viram que a mandala aqui, ela traz muito essa essência, né? Eu acho que é a energia que a pessoa vem trabalhando, é o que a gente conversa, a gente gosta muito desse momento. E aí, agora, pra finalizar, como a gente tá numa nova temporada, eu queria que vocês respondessem pra mim, pra Pode, o que vem, assim, na mente de vocês ao escutar Sonho e Pele. Pois olhe, quando eu ouvi da primeira vez, né, quando você me fez o convite, em primeiro lugar, eu pensei muito sobre estética. Me lembrou estética. E aí eu pensei, nossa, o que é que eu vou fazer no podcast de estética? Mas aí eu parei pra pensar e eu entendi. Eu tava, né, tendo umas ideias aqui e eu tava refletindo justamente sobre poder sonhar na pele que a gente habita, no corpo que a gente tem, sabe? Que bom, que lindo. Lindo mesmo. E quer falar? Pode falar. E eu vou responder a pergunta que ela fez lá Comecinho. nos bastidores. Como surgiu o Sonho Pele? Sim. Então, a Sonho Pele surgiu porque tudo que a gente sonha, um dia vamos sentir na pele. E ele nasceu através de uma dor que nós duas passamos. Eu descobri um câncer, perdi um rim direito para esse tumor e, graças a Deus, estou bem. Então, quando a gente passou todo o processo da descoberta, da cirurgia, o diagnóstico, o que viria posteriormente, então, nós duas fomos no fundo do poço. A gente Vivemos um luto também durante esse Meu pai, processo. eu ia fazer a cirurgia de retirada 24 de janeiro, meu pai faleceu de um AVC lá no Pernambuco, dia 9. Então, assim, teve mais esse processo de espera, mais o luto. Meu pai é uma pessoa muito próxima a mim. Então, foi assim, um ano bem complicado, bem difícil. Quando eu fiz a cirurgia, que a gente foi na oncologista, que ela falou, você está curada. A gente renasceu das cinzas. E daí eu falei assim, Lara, eu não posso contar a minha história somente para os meus amigos, que muitos deles não sabiam. Então, não vou contar a minha história apenas para os meus amigos. Eu quero levar para o mundo, para quem quiser ouvir e saber que a gente pode passar o que passar, a gente se supera, a gente tem chance de vida novamente, sabe? E eu não quero desperdiçar essa chance, eu não quero deixar
isso para poucas pessoas saberem. Eu vou deixar para todo mundo conhecer a minha história. E eu quero aqui, com esse podcast, nosso intuito é esse. É levar as pessoas sempre a minha experiência de vida, a sua experiência dela, que são inúmeras também. Então, nosso podcast, ele não inventa, ele não cria conteúdos. Ele conta histórias sentidas na pele. São vivências, são superações, são tristezas e alegrias, dificuldades, né? Então, é sobre isso. Mas é a essência real, né? Então, a gente não tem o certo, não tem o errado, né? Muitas vezes a gente sonha e a gente sente na pele todo um processo para viver aquele sonho. E muitas vezes a gente não sonha, mas a gente sente alguma história muito dolorida na pele que vai trazer a nossa essência do que a gente é hoje, né? Então... É importante, deixa eu te falar. Em 2020, quando eu criei a minha ONG, né? Tava bem no comecinho ainda. Tava entendendo que lugar que ela ia ocupar no meio dessa pandemia toda. Eu perdi minha mãe para câncer de mama. E aí foi um momento bem difícil. Eu acompanhei o processo de descoberta dela, né? Até o momento final, assim. A gente esperou que ela tivesse curada, mas isso não aconteceu. Chegou até a tocar o sininho ali, mas no final das contas não deu certo. E aí foi a minha ONG que me segurou, né? Foi as pessoas que eu tive do meu lado ali naquele período. Então eu continuo sonhando, justamente pensando nela também. Muito bem. A dor também cura. Sim. A dor também cura, porque a gente se supera através dela. Com a gente se torna certeza. mais forte. E assim, propósito une pessoas. E aqui é uma prova viva, né? Com certeza. Ela foi uma das primeiras entrevistadas que nos apoiou. E hoje ela faz parte da nossa equipe também, né? Contribuindo muito, assim, com o seu rico e vasto conhecimento aí das mídias, né? Então, assim, Karina, obrigada por aceitar o convite mais uma vez, por nos apoiar Imagina, sempre. Eu que agradeço. Ela tem que responder, não, calma. Ah, é verdade. Calma. Nossa. A gente tá... Antes da gente finalizar, o sonho e a pele, quando eu falar, ouvir, por mais que você saiba o conceito, né, te remete e te traz? Eu acredito que é muito sobre isso, assim. É sobre você sentir e você se permitir a sonhar, né? E que independente daquilo que você passa, seja as coisas boas ou as coisas, enfim, ruins, não apague isso. Porque eu acredito que aquilo que te move e que faz com que você se sinta viva é justamente os sonhos. É aquilo que te dá um norte, sabe? Porque quando você não tem isso dentro de você, é muito fácil você se apagar. É muito fácil você só se perder. Então, quando você tem isso, esse sonho, e você acaba sentindo, de fato, um propósito, um chamado e uma chama, casa muito com aquilo que o pod traz, né? Porque você vive de dentro para fora. Então, quando eu escuto Sonho em Pele, é justamente isso, sabe? O chamado de dentro para fora. Ai, que linda! Muito obrigada, meninas. Muito feliz com essa entrevista, com essa partilha, com essas histórias sentidas na pele. Que a gente possa trazer mais pessoas, né? E dar mais espaço mesmo para ser dito, contado. Que o movimento da inclusão, de fato, aconteça. Que a gente consiga trazer mais barulho, mais voz. Que a comunidade possa se ouvir entre eles mesmo. E se acolher e se ajudar. Porque uma cabeça pensa, mais 2, 10, 20 pensam muito mais. Então, só tenho a agradecer a vocês pela presença, pela viagem, que as duas vieram de longe. Tá? Elas quiseram muito estar aqui, então... Muito obrigada. Muito obrigada também pela sua coragem de sempre vir, se entregar, aprender, desconstruir. Sei que não é fácil, mas você tá aqui, ó, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Então, obrigada, meninas. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Ai, fico feliz. Vamos fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Já está sabendo, vamos fazer a parte 2. E fiquem ligados para o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Vai estar na descrição também a página das meninas, da ONG da Pri. E é isso, então, muito obrigada, sonhadores, sonhadores. Vamos fazer o nosso brinde aqui e encerrar o nosso EP, que passou muito rápido. Muito obrigada! E pele onde as almas se encontram, momentos especiais que o coração afrontam.
Na voz de cada história nos sentimos mais perto. Um lugar pra se inspirar e enxergar mais certo. Teve o like, live a produzir, é som